Boa tarde, estamos começando mais uma ação e reação pela sua Santa Cecília TV. Nesta terça-feira, 9 de maio, programa ao vivo. Lembrando que por conta dos jogos da Unisanta, a reprise será a partir da 1 da manhã. Você já pode participar fazendo a sua pergunta para os nossos convidados no 3224-7017, 3224-7017, ou então 3224-2944, 3224-2944, tirando as suas dúvidas nesse nosso bate-papo de hoje com o doutor Durval Cap Filho. Doutor Durval, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Seja bem-vindo ao Ação em Reação. Minha satisfação em estar aqui, Flávio. É uma pena nosso querido amigo Augusto estar mais uma vez acamado. Espero que ele esteja bom já amanhã. É verdade, com disposição. Amanhã, véspera do aniversário dele, né? Dia 10, né? Isso dia aí. 10 aí, completa Então, mais uma vamos vez. ficar muito sentido se não tiver, né? Não, mas estará ao vivo aí. Vai ter muita gente aqui ligando para ele e parabenizando. Mas ele, a partir de amanhã, Augusto, às 1h30 da tarde, ao vivo aqui, participando do nosso programa. É uma satisfação, mais uma vez, estar participando aqui consigo no programa, que o senhor sempre traz assuntos importantes sobre a questão da odontologia, que recentemente, falando com alguns amigos que tiveram recentemente na Europa, comentaram sobre a diferença que hoje o brasileiro tem da preocupação com os dentes em relação aos europeus. Eles se surpreenderam negativamente, se é que pode se dizer assim, doutor, por exemplo, os italianos, que não há um cuidado tão grande como tem, por exemplo, da nossa região. É um pouco até estranho isso, e depois, me aprofundando nisso, dizem que hoje os europeus vêm ao Brasil para poder ter uma condição mais estética, um cuidado maior. É uma coisa interessante isso, né? Que o europeu não tem esse zelo que o brasileiro passou a ter, doutor. A verdade é que nós tivemos uma certa recessão antigamente, sim, porque o CRO era muito complicado na relação de deixar fazer assim, um marketing sobre a profissão, ou mesmo colocação de programação de dar assim um efeito para que as pessoas disposição, né, de explicação, explicação. E lá na Europa e nos Estados Unidos isso é muito realizado. Agora que com uns 10 anos para cá isso foi já abrandado, o CRO tem as suas condições de realmente não deixar determinadas nuances para que não venha aquele exagero, né? E, consequentemente, deu uma forma para que o brasileiro conhecesse um pouquinho mais. Logicamente, sempre com certos cuidados rígidos que o CRO leva em conta para que não haja uma má colocação de certas coisas assim erradas ao público, né? Entendi. Então, e esse efeito fez com que o brasileiro cuidasse um pouco melhor, porque na verdade, apesar de tudo, nós ainda somos o povo que tem um número altíssimo de falta de tratamento dentário e até de condições assim para poder cuidar. Entendi. Mas, por um outro lado, a linha da classe A e classe B, que seriam os elementos estrangeiros, eles lá têm um preço assim aviltante para eles em relação ao nosso preço. E isso motiva até a vinda deles para o Brasil? Então? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, você para fazer uma simples intervenção de um siso incluso, você precisa se hospitalizar. Não há condição de você fazer nenhum tipo de trabalho que você não faça a internação. Entendi. Então, o que acontece? O custo é maior, evidentemente, e o valor que um profissional dentista é muito caro, é 3 vezes mais do que aqui. Então, o que acontece? Está acontecendo que muitos europeus, muitos até americanos ou italianos, ou seja, o que vale do mundo, estão vindo para cá para fazer reabilitações completas, totais, por causa além de ser um bom atendimento, porque hoje... Além da capacidade da evolução da parte técnica, da odontologia, que chegou-se hoje a ser considerada praticamente a terceira mundial. Hoje o Brasil. Eu acredito até como segunda já, certo? Em termos de profissionais. No ranking, como é que seria, doutor, hoje? Quem seria, na verdade, a Alemanha. Alemanha.
A Alemanha ainda tem um topo de realmente... E os Estados Unidos, segundo, e o Brasil seria o terceiro. Mas você entende que o Brasil e os Estados Unidos estão muito equiparados Porque ali? os Estados Unidos deu devido ao problema do valor, isso deu uma decrescida muito grande, consequentemente deu esse processo de o Brasil estar numa evolução assim muito grande em relação aos estrangeiros. Muito bem. Eu vou pedir para a Carla colocar, então, os slides no ar, que a gente vai falar sobre implante. Que as pessoas perguntam muito, né? Essa questão do implante, porque há muitas dúvidas. Porque realmente, quando nós tivemos na última questão aqui que nós fizemos o programa, sim, muita gente telefona, muitas vezes manda e-mail para mim, e há uma série de perguntas que muitas vezes, devido ao tempo aqui escasso, a gente não pode se colocar determinadas nuances que a gente teria que explicar mais, né? Então eu gostaria muito de poder dar essa condição de uma explicação maior em relação aos implantes, porque muitas vezes a pessoa chega, não, mas como é que pode, se pode fazer um, se pode fazer dois, se um tem que ser grudado um no outro, ou por que não pode ser separado, ou ele pode se juntar a dois elementos naturais do dente, por que sim, por que não, entendeu? Então essas são as perguntas que invariavelmente acontecem no meu consultório. Eu gostaria de fazer uma amostra, sim, de que realmente o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Até para poder esclarecer, e às vezes a pessoa acha que existe um mito ou não, é verdade, eu acho que isso acaba sendo importante. Porque não adianta você muitas vezes eu ficar falando e não esclarecer por via de slide ou por via de um trabalho, né, de imagem que a gente pode conseguir dar essa captação, né? Então eu gostaria que... Vou pedir então para a Carla, vamos colocar então o primeiro slide aí um caso, por exemplo, de um primeiro slide. Nesse caso, é um caso que esse rapaz se acidentou e eu coloquei um implante nele há 10 anos atrás. Por incrível que pareça, depois de um período muito bom, tal, que ele ficou com um implante, certo, ele teve a esposa dele deu a ele o filho, e esse filho, ele brincando, feliz da vida, o menino bateu com a cabeça sobre um implante. Por incrível que pareça, como ele é um elemento isolado, apenas um somente, a batida quebrou a cabeça do implante, não quebrou nem o dente, quebrou a cabeça do implante. Consequentemente, foi obrigado a retirar esse implante, perfeito, e fazer uma recolocação de um novo implante. Aí, vejam bem que consegui ainda fazer um contorno realmente para dar uma estética perfeita a essa linha, porque, na verdade, fica difícil muitas vezes você conseguir, mas esse aí, na hora que foi colocado, e finalmente um término agora, o último implante, e aí essa posição que ele está. Olha só. Essa é uma perfeição, perfeita. Não dá para identificar. E aí você veja bem, é um caso que ele dá a volta normalmente a conseguir fazer a mastigação dele. Ele tinha problemas seríssimos quando ele ficava sem esse dente e ele não queria destruir os dentes vizinhos. E o implante durou 10 anos e por uma fatalidade que aí acabou... Uma fatalidade, porque se não fosse a fatalidade... Continuaria ele normalmente. Continuaria tranquilo normalmente. Tanto é que dentro desses 10 anos houve a possibilidade, sim, de uma reconstrução no mesmo. Foi difícil retirar esse implante que ele tinha, muito difícil. Porque o implante, ele quando... Até porque é feito para ficar permanente, né? Não para ficar removendo. Né? Imagina. Essa é uma pergunta também que muitas vezes vem ao meu consultório. Ele é permanente? Ele é permanente desde que esteja colocado numa situação que ele possa ficar permanente. Se ele estiver colocado numa posição em que haja traumatismos frequentes, a oclusão não ser perfeita e ao traumatismo direto, ele também vai sofrer as mesmas situações que um dente comum, normal, oferece. O senhor comentou, nesse caso, que foi um acidental, a criança bateu e tirou. E se for uma fratura maior?
Como é Justamente. que funciona essa questão do implante? Por exemplo, quando há uma fratura maior, obviamente que vai ter que ter um cuidado especial. Então, o que vai acontecer? Vai ter que ter um preparo primeiro para que você faça lá uma estética, um plano de estética, dos quais você vai condicionar o osso para receber esses implantes. Entendi. Se você não fizer esse preparo do osso, obviamente, você está simplesmente jogando com a sorte. Então, o que acontece? Muitas vezes você coloca um dente e a pessoa, nossa, mas como ficou feio, não ficou como eu gostaria que ficasse e tudo mais. Então, você tem que fazer projetos para isso. Eu trouxe até aqui algum exemplo aí? Tem um caso aqui, por exemplo, é um caso maior, dois elementos, também um outro tipo de fratura maior, e gostaria que vamos lá, Carla então, já passasse a seguinte... Esse caso, que são 2 elementos, dois implantes, e eles houve uma fratura, aí já são 3. É o anterior, Carla. O anterior é esse. O de 2 implantes na frente. Não, esse é o terceiro. É de 3 implantes. Esse aí, tá vendo? Então, esse eu necessitei de um preparo. Se você olhar bem o abaulamento gengival ali, tem que fazer um preparo de toda a estrutura óssea, inclusive da parte gengival, para que eu condicionasse a fazer sobre essa participação aí uma estética fundamentalmente delicada. Então, eu gostaria que passasse adiante. Vamos lá, a outra Aí slide. fazemos assim, olha, é um paralelismo, que a gente faz um projeto aí, Sim. certo? Já menciona a prótese, faz um projeto sobre isso, coloca-se esse elemento para fazer a moldagem e, posteriormente, então, já o caso da prótese feito. Olha só. Olha aí, certo? Você já condiciona, veja que aquela parte toda... englobando a gengiva, tudo mais, foi solucionada. E veja o aspecto que deu a gengiva depois de feito. É uma coisa normal, né? Você olha e você não consegue identificar. Se você notar, você pode perceber que 2 tingimentos ali que você recebe no dente, você percebe do lado a cor branca, bem branquinha, e você olha lá em cima pouquinho, aqui é um pouquinho amarelinho, tipo, que é uma espécie, que o cemento que a gente tem da raiz. Então, isso você pode fazer desta maneira, e se a pessoa quiser fazer de uma outra maneira, pode-se fazer hoje, que a gente chama-se de um tratamento vermelho. Um tratamento vermelho. Você faz uma resina avermelhada seguindo como se fosse a cor da gengiva. Mas nesse slide que o senhor mostrou, eu acredito que fica muito mais próximo da realidade. Da realidade. Não há necessidade. Não tem necessidade. Mas, veja bem, nem todas as pessoas, como eu te falei, Flávio, entenda bem, a estética ela tem um fundamento assim específico, para cada um é um. Se você chegar para mim... A pessoa tem que se sentir bem, né? Sentir. Muitas vezes uma pessoa chega para mim e diz, eu faço um protocolo, vamos supor, de protocolo no dente todo, e ficam uns espaços embaixo, a pessoa, eu não gosto disso, porque isso aqui forma bolha, porque conforme eu vou falar, vai formando bolha, entra ar, sai ar. Então são coisas incomodativas, Flávio. Claro. Para a pessoa. Você tem que se colocar como profissional e ver uma maneira com que você atinge aquele objetivo da pessoa, porque é ela que está recebendo tudo aquilo. Entendi. E você tem que se colocar... E tem que sentir com relação a isso. Obviamente, eu olho com meus olhos e dou toda a conjectura possível em termos de estética perfeita.